Boa noite, estamos ao vivo. Sem ninguém ainda, me chegou. Pessoal chegando ainda, né? Mas eu acho que o quê? 2 semanas que nós ficamos sem live, é isso mesmo? Ou só foi a semana passada? Eu acho que só foi semana passada, não? E Na eu tô outra. sentindo como se já tivesse assim, dias e meses e anos. E eu acho que o pessoal também, tanto que eles sumiram. Não tem ninguém ainda aí, mas vamos esperar. Está ao vivo mesmo? Estamos ao vivo. Vamos ver agora aqui. Eu vou entrar. Olá, Paulo Felipe, chegando. Interessante o delay. Você entrou ali, não apareceu. Agora sim. Agora fez. Uma pessoa assistindo, que é o Paulinho. Tá, vamos esperar a galera chegar, mas caso você esteja vendo esse vídeo depois, a gente pode fazer todo aquele processo de ir apresentando aquilo que a gente vai trazer. Né? Hoje nós vamos estar falando um tema que, na verdade, a gente já falou aqui em outros momentos, né? Nós já falamos sobre vocação. Não é invocação, nem é do mal. É vocação e é do bem, né? Verdade, né? É um tema que, querendo ou não, ele tem muito a ver com a missão da Liga Teológica lá no início, né? Até o nosso vídeo de 2 anos, Sim. né? O vídeo que a gente fez. Entrou aí o Cauê, acho que é Cauê. Seja bem-vindo à Liga Teológica, à nossa live. Vamos falar sobre vocação hoje. Vocação, na verdade, A na Daça também entrando. Seja bem-vinda, Daça. Na perspectiva do reino de Deus, na perspectiva bíblica, mas é a vocação para essa área do entretenimento, né? Olha aí. Salve Liga, salve Cauã, Cauê. Cauê. Eu lembro do Cauê na nosso hangout, né? O Cauê participou muito no hangout que a gente fez com o Léo semana passada sobre Deadpool. Foi justamente isso. Nós não tivemos a live na quarta porque tivemos um hangout. Exatamente. Foi justamente e isso. O Cauê compartilhou inclusive sobre o trabalho que ele desenvolve hoje com jovens, né? Inclusive fazendo a questão da cultura pop. E é justamente isso que a gente quer falar hoje, né? Verdade. Sobre a vocação no sentido tanto para vivenciar algo no entretenimento, como também para usar o entretenimento naquilo que é a nossa vocação. Entrou aí também o Levi, certo? Levi Alejandro. Alejandro, pero es brasileño? Mas é isso aí. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá, e já deixar também o espaço aberto para você fazer pergunta, comentar. E aí, vocação, reino, entretenimento dialogam, não dialogam? É possível, não é possível? Como? Quais as possibilidades? Não é isso? É isso aí. E aí, vamos lá, vamos começar. Vamos embora. Seria interessante a gente começar falando, na verdade, que isso... olha aí, Cauê dizendo alguma coisa. Isso, ele tá lembrando aqui, foi ele que citou o Game of Thrones. Ah, sim, é verdade, muito interessante. Acho que falar sobre reis, né? Primeira e segunda reis. Se não foi, faz todo sentido também falar sobre isso, aplicar nesse Quem texto. entrou aqui também foi o de Lima Lucas de Lima, na certa, né? A Dai Almena também entrou, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre vocação, E por que eu escolhi esse tema? Porque você estará viajando representando a Liga Teológica amanhã. Estarei indo para o Vocari. Vocari é um movimento brasileiro que já está tomando, inclusive, ares para fora do Brasil. Eu acredito que eles vão realizar o Vocari Angola, né? E é um movimento que tem o envolvimento do pessoal da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, com apoio de agências missionárias interdenominacionais de vários lugares aqui do Brasil. E a ideia é refletir, discutir sobre vocação. E eles chamam o Vocari não de um congresso necessariamente, mas de um movimento. Porque a ideia é que não fique restrito a uma vez ao ano, nem a um local, mas que isso possa se propagar pelo Brasil, essa reflexão sobre vocação, que tem tudo a ver com a Liga, e a gente quer refletir sobre isso. Aí entrou a Heloísa, entrou aqui, o André Jackson, né? Jackson, que sempre está curtindo o nosso material aí. Entrou o Anderson, boa noite, querido Anderson. Boa noite. E aí a gente vai provocar, e não apenas como
participante, né? Eu, na verdade, não vou como participante. Eu vou estar lá como líder de PG, vou estar participando também lá do Hangout. TT Figueiredo sempre acompanhando a sim. gente. Boa noite, entrou Boa também. noite, seja bem-vinda. Estelinha também entrou agora. Boa noite, Estelinha. Seja bem-vinda. E lá no Vocari, a Liga Teológica vai ter a oportunidade de se apresentar no momento lá chamado VocLab, que é um laboratório de projetos que buscam fazer missão de uma maneira diferente. E a gente viu o edital, a gente se inscreveu e a gente acabou sendo selecionado. Então a Liga Teológica vai estar lá presente, não só conferindo, mas participando e divulgando aquilo que a gente já tem feito, né, como Liga Teológica. Victor Meses entrou também. Sua Victor. sogra Cássia Araújo entrou. Seja bem-vinda. A Lei Esteves, a Alessandra entrou, seja bem-vinda Seja bem-vinda também. E o tema de hoje é vocação, reino e entretenimento. Pois é, possível? É possível, não é? A gente estava explicando que vamos falar desse tema porque Farley estará viajando representando a Liga no Vocari, né? E aí a gente resolveu falar sobre isso. Isso, porque tudo a ver com o que a gente faz, tudo a ver com o que a gente se propõe e o que a gente vai estar fazendo, inclusive, esses dias, né? É isso aí. Vamos começar falando então sobre vocação, Vamos né? lá. O que você entende por vocação? Coloca aí o que você entende sobre vocação, se você se identifica com essa questão da sua vocação, não só no reino, mas fora do reino, assim, se essas duas coisas dialogam a sua vocação, porque muita gente diz, eu tenho uma vocação para a vida, né, para a profissão e tal, e tem uma vocação no reino, mas essas coisas podem se misturar. E aí, dá sua opinião aí sobre a vocação. E é bom você falar sobre isso, porque na verdade é a proposta do próprio Vocari, e o que a gente também defende é que não existe essa dicotomia, essa divisão, né? Exatamente, eu quero ouvir você falando. A vocação que a gente vive, ela se estende para qualquer área da nossa vida, né? Luizinho entrou aí, abraço. Olha aí, Luizinho. Luizinho, seja bem-vindo. Sócrates Olha só. Tiburtino entrou aí. Temos Sócrates aqui, então. Se temos Sócrates, ainda não Platão. Participa aí. Platão ainda não chegou, mas. Com a sua opinião aí é coisa de peso, viu? Isso aí. Tá, vamos lá. Vocação. Vocação, o que temos para falar sobre isso biblicamente? O que a Bíblia fala sobre vocação? Cara, acho que a Bíblia ela vai falar sobre vocação a partir do momento que ele fala daqueles que são chamados por Deus, né, para cumprir uma missão por Ele, uma determinada missão por Ele. E até se a gente for olhar as várias, vamos dizer assim, autarquias e personalidades bíblicas, a gente vê que cada um teve uma vocação e uma função diferente no reino de Deus, né? Se a gente for começar lá com Abraão, aí a gente passa por Moisés, vamos para Davi, vamos para os profetas maiores, menores. Ou até mesmo antes de Abraão. O livro de Gênesis é muito interessante, tem mais gente chegando aí, né? Sim. Opa, já temos comentários, é verdade. Nós temos o Anderson comentando aqui, hoje em dia falta muito a questão do vocacionado. As igrejas não trabalham mais com os vocacionados. Isso é interessante, viu? Isso. Essa questão da vocação ficando um pouco de lado ali nas igrejas. A gente pode conversar mais sobre isso, viu? Segura aí, Anderson. Não vai embora que a gente vai falar sobre isso. A Alessandra falando aqui. Vocação para mim é aquilo que você faz com muito amor. Tem que ter talento. Faz sem achar pesado, né? Interessante essa visão também aí. A sua digníssima entrou, Camila. O Anderson fala tem que resgatar o futuro, tem que resgatar essa questão do vocacionado para o futuro da igreja. Isso. Né? E aí também já Joyce Rayane entrou, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Entrei até um ponto que a gente pode conversar mais, que aí é a ideia da vocação de maneira ampla, né? Vocação que a gente fala aqui, a gente não fala só do ministério pastoral, de algo eclesiástico, mas vocação como algo para a vida. E aí algo, eu não sei se a gente tá falando disso em off, eu já falou aqui, agora eu me perdi. Mas algo que a gente antes mesmo desse algo que a gente faz, né? Então, às vezes, a gente quando pensa assim da igreja trabalhar vocacionado, não só vocacionado no sentido aquele que vai para o ministério, mas entender que o ministério tem a ver com tudo aquilo que a gente faz, né? Verdade, entrou aqui o Wendel Oliveira, a Sulamita também entrou. Tá com a gente, Sulamita. faz um tempinho, né? Faz um tempinho que a gente tá por aqui, ó. Entrou, já mandou um emoticonzinho Isso. aí. Mas e o Sócrates mandou aí e tal. O Sulamita falando, boa noite, Liga, estava com saudade de vocês. Nós também. Nós também. Nunca mais tinha aparecido. Falem aí o que vocês acham possível dialogar vocação, reino e entretenimento. É isso aí. Mas, eu estava falando sobre a questão de Gênesis, porque eu acho muito interessante. Gênesis como um livro do início, né? Dos inícios, do começo, dos começos.
Geek Luke falando, olha eles! Aí, Geek Luke, beleza. Também sempre participando com a gente lá, de vez em quando eles deixam comentários, Ah, né? sim. Antenados, canal Antenados Também, entrando aí. Galera também. que comum aí com o pessoal do Cultura Galera Nerdica. antenada. Galera antenada aí com o pessoal da Cultura Nerdica. Mas é interessante que eu tava falando lá do livro de Gênesis, é porque começa a falar sobre como as coisas foram surgindo, as primeiras pessoas, e começa a falar inclusive sobre as primeiras profissões e as primeiras vocações. Inclusive fala sobre o primeiro músico, que inclusive chamava Jubal e tal. Massa, Então vai falando sobre assim, como. Inclusive falando sobre como Deus levantou artesãos, né? E aí vai mostrando que tudo aquilo que a gente, que foi até uma das nossas seguidores aí que tá colocando, que eu esqueci já quem foi, mas essa questão de que as habilidades que a gente tem... Foi a Alexandra que falou isso são coisas dadas por Deus, né? E é dado pra gente abençoar a humanidade, pra gente abençoar a sociedade. Lá no livro de Gênesis tem um lance que a gente chama de mandado cultural, Sim. que é a ideia de que nós somos criados para cuidar da sociedade, fazer parte disso. E quando eu utilizo aquilo que eu tenho, que eu sei fazer, que eu gosto, minhas paixões, e eu uso isso daí para abençoar pessoas, ainda que não seja dentro das quatro paredes da igreja, e é até melhor que seja para além das quatro paredes, Exatamente. a gente está exercendo a nossa vocação, o nosso papel dentro do reino, né? Ó, tá aqui, entrou a Vivi Santos, entrou a Joyce Fontana, seja bem-vinda, Seja querida. bem-vinda. Querida Joyce, mandou um oizinho aí. Bielzinho Machado entrou também. Ana Carol Bios entrou também. Sam Alves entrou. Sejam bem-vindos. Louco Julinho entrou. Anime Frases entrou. Dini Alex sempre participa com a gente, entrou. Ó, pra você que tá chegando agora, a gente tá falando sobre vocação hoje aqui. Vocação, missão, entretenimento. Tudo isso aí é possível fazer esse diálogo. Realmente a vocação é aquilo que nós somos, junto com aquilo que nós gostamos. A gente estava fazendo um panorama aqui do livro de Gênesis, Farley estava falando sobre o Antigo Testamento, que ele traz com relação à vocação, né? A questão de ser chamado por Deus. Natan acabou de entrar também, mas eu vi que o Natan, seja bem-vindo, Natan. dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Exatamente, dar de graça aquilo que você recebeu de graça, né? E aqui E a interessante, Dayomena falando que é verdade, né? porque na nossa própria crise de vocação, de descoberta de quem a gente é e do que a gente pode fazer, às vezes algumas pessoas até se sentem assim, menos privilegiadas no sentido de não conseguir descobrir a sua vocação, do que tem a oferecer. E não tem como a gente falar que existe alguém que não tenha o que dar. Eu acho que a todos nós foi dado algum tipo de habilidade para que a gente possa fazer diferença na sociedade, né? Por menor que seja e por mais simples aos nossos olhos que sejam, mas Deus criou todos, né, com potenciais, e a gente precisa valorizar, enxergar isso, né? Eu acho que, assim, a gente tem umas mensagens aqui para ler, mas eu acho... Tem uma mãozinha também, né? Tem a Dini Alex mandando aí um tchauzinho, da Elmina que já tá aqui com a gente mandando outro tchau. O Natan falando oi gente aí, Natan, bom tê-lo mais uma vez conosco. E entrou também o Herbes Evangelista, Fabiano Or 007. Aí o Natan perguntando qual é o assunto da live. Natan estamos falando sobre vocação, reino e entretenimento. Exato. É possível a gente exercer a nossa vocação na área do entretenimento? Como é que é esse diálogo? Aí o Anderson fala o seguinte: e nós podemos encontrar a vocação de Gênesis, Apocalipse, entendendo o chamado de Deus para cada um, né, que tem um trabalho, e há um trabalho para todos, né? Cada um foi criado para um determinado fim, uma vocação. Ele está falando que é justamente o que a gente estava falando. Inclusive, essa questão da vocação, do chamado de Deus, ela é tão assim, sem regra nesse sentido, porque a gente estava falando de talentos aqui, com certeza o talento ele é importantíssimo, mas o que eu acho interessante é que se você for ver com relação à vocação dos discípulos, porque eles eram pescadores, entendeu? E Cristo usa a função deles de pescadores para... Ele faz até uma alusão para que eles sejam pescadores de homens, né? Mas eles saem daquela atividade que eles fazem e eles vão além, né? Eles vão trabalhar com o ministério da palavra, querendo ou não. Então, assim, a vocação tem muito disso também, de Deus chamar a gente e a gente se superar. A gente superar, ultrapassar as barreiras. E aí foi aquilo que você falou. Quando a gente está dentro da igreja, a gente sair, cara, ali das quatro paredes para ultrapassar essas barreiras.
que é o grande exemplo que eu acho que os discípulos nos dão, né? Deixa eu ver o que mais. Herbens Evangelista de Fortaleza, um abraço para Olha vocês aí, de Fortaleza. bem-vindo, pessoal de Fortaleza. Eu não sei se ele conhece, né? Nossos amigos aí da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, pastor Léo Cristóvão, pastor Vitor, se conhecer, nossos brothers. Aí. Roger Oliveira, grande Roger. Roger esteve comigo agora na pré-estreia lá, com a esposa dele, a Sueli, de Han Solo. Foi que falou com a gente depois naquele dia no evento lá. Ah, sim, lá da comunhão? Exatamente, Seja muito bem-vindo, Roger. Que bom ter aqui. Roger, grande Roger, é isso aí. Aleph. Papo muito legal naquele dia. O Aleph entrou, o Aleph está sempre com a gente aí. E Natan já tá aí falando que é uma boa reflexão, né? É isso aí, vamos Mas aí você continuando, falou né? sobre isso, e se a gente for para o Antigo e Novo Testamento, se a gente olhar as várias personagens bíblicas, né? A gente vai ver essa vivência diferenciada e talvez a gente possa até dizer personalizada da vocação, né? Do quanto Deus ele respeita o jeito de cada um de ser, para utilizar essas pessoas, né, para o seu reino. E aí a gente vai ter pessoas, por exemplo, na minha cabeça vem pessoas que estavam atuando em diferentes lugares e sendo bênção nesse sentido, né? Então, tanto um José da vida, né, que Deus ele usa. Eu acho muito legal a história de José porque o texto bíblico repete várias vezes que Deus abençoava tudo que José fazia. Então, se era na casa de Potifar, ele era bênção ali. Se era na prisão, inclusive, ele era bênção ali. E até quando ele estava exercendo a sua função política. E aí isso aqui é incrível, né? Porque a gente às vezes acha que existem áreas onde o cristão pode estar ou não. Mas na verdade a gente vai conversar até mais sobre isso. Mas José exerceu uma função política direcionada por Deus, colocado ali por Deus num momento assim indispensável, essencial, e graças a Deus, porque ele estava ali, né, na dependência de Deus, exercendo a vocação dele, e não era tipo liderando o povo de maneira religiosa, mas era liderando o povo a partir de uma perspectiva política, né? Perfeito. Você falou de José, me lembra muito de Neemias também, né? Sim. Neemias ele tem uma função estrategista maravilhosa ali na reconstrução do muro de Jerusalém. Ele foi um cara que ele foi submisso a Deus porque ele cumpriu a missão, ele olhou para o foco, foi atrás, e todo aquele processo de reconstrução do muro de Jerusalém teve muito. Nós temos até livros hoje de princípios de liderança que citam muito Neemias, justamente porque ele foi usado muito como modelo de liderança ali, cara. A forma como ele distribuiu para o povo estrategicamente a missão de, junto com o povo, reconstruir o muro de Jerusalém ali. Eu gosto também muito de pensar em Esther porque também. Ela conseguiu, assim, a maneira como Deus acaba conduzindo Esther, né? Porque ela havia perdido os pais, era criada por um primo, e ela estava numa situação bem complicada, né? Durante o tempo assim do exílio já. E aí ela é tomada, né, para ser esposa do rei, né? E ali como rainha ela também faz diferença. Ela vive a vocação dela como rainha, ela compreende. E aí é uma fala inclusive de Mardoqueu para ela, né? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus lhe colocou onde você está. E aí a importância inclusive da gente, como cristão, ocupar alguns lugares da sociedade, né? A gente entender que, inclusive quando eu ocupo um cargo público, né? Quando eu sou um professor, né, Kelly? Quando eu sou um professor, quando eu sou um professor e eu cumpro esse meu papel de professor, de empresário, seja qual for a função que eu estou exercendo, quando eu faço isso de maneira consagrada a Deus, Deus me usa fazendo diferença ali. E em vários momentos eu vivo a situação de Esther. Quem sabe não foi para aquele momento que Deus me colocou ali onde eu estou, né? Então, mais uma vez, compreender vocação de uma maneira mais abrangente. Ou seja, dá pra gente ver biblicamente, com os exemplos que a gente já citou aqui, todos, que realmente é possível viver isso, né? Esse exercício da vocação em meio do que você faz e por completo, em todas as áreas da sua vida juntas, né? Entrou a Igreja Batista Videira aqui, sejam bem-vindos. Parábolas Geek, nossos queridos. Querido Eduardo, falou comigo antes, vai estar indo amanhã, esqueci como é o nome, rapaz, que ele está indo lá. Fala aí, Eduardo, digita aí para onde você
tá indo amanhã pro congresso, por isso que ele não vai poder estar no Vocário. Pois é, eu vou pro Paraná querendo gravar com ele, olha aí, ó. Esqueci, cara. O nome lá, mas ele vai falar aqui, o Parábolas Geek entrou aí. O Herbens. Aí o Parábolas Geek já dá boa noite aqui, o Eduardo. E o Herbens Evangelista fala o seguinte, antes de ler a pergunta do Herbens, deixa eu ver aqui, ó. Pati M. Santos entrou, Kel Oliveira entrou, Evelyn Tina entrou. É o Wansing, o Wansing, né? No caso, o local para onde ele vai. O local para onde ele vai, o congresso lá, né? Vamos voltar aqui. O Herbens Evangelista diz o seguinte: vocês acham que os cristãos usam suas profissões no reino quanto membros de igrejas? Olha aí, vê outras perguntas aí que a gente já pode... Vocês aí falando de sair das quatro paredes. Hoje na igreja foi feito um movimento do culto simultâneo, ou visitas em casa. E depois tivemos uma linda palavra do nosso pastor. Muito legal. Falando, né? O Eduardo aqui com Parábolas vai falando: nossas profissões são as melhores oportunidades para manifestarmos a glória de Deus. Exato. Então a gente já dá para falar sobre isso tudo. Isso, aí, e puxando aí o que foi que o Hermes falou. Se ele acha, mas aí o Eduardo já trouxe, né, aí alguma coisa. Exatamente. Na verdade é justamente isso. A gente precisa vivenciar como cristãos. E assim, eu acho que por um longo tempo, eu digo isso porque numa parte da minha vida, eu acho que principalmente na adolescência, essa visão para mim ela era muito dividida, né? Eu achava que servir a Deus tinha a ver com você estar no ministério eclesiástico, exercer uma função ligado a um ministério específico, pastoral tal, e eram coisas separadas, né? E isso às vezes limita muito a nossa vivência, a nossa prática. E aí até aqui tem um livro muito interessante chamado Fábrica de Missionários, é de Rubem Amorese. E ele fala, por exemplo, tem uma frase que ele fala que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que existem duas palavras que acabam sendo usadas pelo inimigo mesmo, que atrapalha muito a nossa vivência como igreja, que é a palavra leigo e missionário. Como se as duas criassem uma limitação. O leigo acaba desqualificando a maioria dos cristãos, que acabam sendo até menos para exercer alguma função, e o missionário como aqueles a quem pesa a responsabilidade de realizar uma tarefa, de realizar a vocação. E às vezes a gente não percebe que, na verdade, o chamado é algo para todos, né? Que a responsabilidade envolve todos, que vocação é uma coisa que todos temos, para exercer em todas as áreas da sociedade. E ele fala que, independente de você ir para uma região distante, plantar uma igreja, para exercer uma função na repartição pública, ou mesmo para realizar a importante tarefa de ser pai, né? Então, independente daquilo que você vive, é importante você entender o seu papel naquilo que você está fazendo, né? E dar o seu melhor nesse sentido. Depois o irmão me passa esse material. Tem um livro também para emprestar. Fábrica de Missionários, é bem interessante. Seguinte, o Luciano entrou, Raso Luciano, que está sempre com a gente. O Natan falando que volta já, está na igreja, vai sair. Natan sempre dá um pulinho aqui, dá um pulinho ali. Mas aí aqui... Entrou a Juliana, sua prima. Acho que é ela. Entrou a Juliana Monteiro. E aí, Ju? Seja bem-vinda. É isso. E aí, uma coisa interessante, na verdade, duas coisas interessantes que me vêm à mente aqui. Primeiro, a compreensão de que todas as áreas da sociedade são áreas em que o reino de Deus precisa se fazer presente. Há um material escrito, inclusive, pelos fundadores da Jocum, chamado As Sete... Rapidamente, o Luciano está falando que está travada a imagem dele. Pessoal, fala isso, está travando também, porque aqui, viu, Luciano, no meu celular, que eu acompanho aqui as mensagens, não está travando, porque eu vejo, a gente transmite com o da Liga e vejo o meu pessoal aqui acompanhando. Mas vocês podem dar um retorno pra gente. Mas dá o retorno aí pra gente, tá? Isso. A Dini Alex está falando que tá perfeito lá. Dá uma olhadinha na tua internet aí, Luciano, por favor. E tá normal. Tá normal, a Camila tá falando. Obrigado, também. amor. Então, o que acontece? Aqui tá ok. Pode falando tá ok, vamos lá. E aí, o que eu tava falando, que eu já esqueci? Você já falou da Jocum. Sim. O dos Fundadores da Jocum é um livro chamado As Sete Esferas da Realidade, As Sete Esferas da Sociedade. Eu não sei exatamente como é que é o nome em português, mas é mais ou menos essa a ideia. E ele fala o seguinte, que em toda a sociedade, por mais simples ou mais complexa que seja tipo uma tribo indígena, seja uma cidade como Nova York, ela vai ser caracterizada por algumas áreas, e aqui ele cita pelo menos 7, né? E ele fala que, como cristãos, precisamos trabalhar para que o reino se faça presente.
Isso não quer dizer, reino se fazer presente não quer dizer construir igreja, né? Porque uma das áreas da sociedade é a religião. É verdade. Né? Mas ele vai dizer, por exemplo, uma das áreas da sociedade que precisa o reino estar presente é a área dos negócios. Precisamos de empresários comprometidos com Deus, que aí vão ter uma vida baseada nos valores bíblicos do reino, sabe? Então vão ser honestos, vão tratar bem os funcionários, vão ser amáveis, vão pagar os impostos corretamente. E são pessoas que vão fazer diferença ali em meio aos negócios. Né? E às vezes a gente fica falando sobre a corrupção no país e muitas vezes a corrupção ela é tão grande ou porque, como cristãos, nós temos sido corruptos, não temos vivido os valores do reino, ou porque a gente negligencia, se omite e não se faz presente naquela área. É perfeito essa reflexão que você está fazendo. Eu estava conversando com algumas pessoas hoje, ou foi ontem, não lembro, sobre essa questão aí do quanto eu tenho refletido esses dias com relação a esse tipo de coisa que você está falando, por causa da crise que a gente está vivendo no país, né? Atualmente com essa greve dos caminhoneiros, com toda essa questão aí da gasolina. A gente pensa às vezes assim, muito pequeno, cara, com relação a essas coisas. Nosso alcance é pequeno. Se a gente entendesse que muitas vezes a responsabilidade da gente é em meio às áreas que a gente está trabalhando, no nosso dia a dia como cidadão, cara, aplicar os nossos valores do reino como cidadão, talvez algumas coisas mudaram. Eu quero ser bem aberto falar aqui, esse espaço da live ela tem que ser para isso mesmo. E assim, eu tenho visto, por exemplo, cristãos, cara, aproveitando esse momento para estar fazendo campanhas políticas, qualquer que seja o seu político, entendeu? Cara, não é momento para isso, é momento para a gente ter uma reflexão do papel que a gente precisa fazer, de acabar com a corrupção acima de qualquer partido ou corrente política. E a gente precisa pensar nessas coisas no completo, entendeu? Na sociedade em si, qual é o nosso papel na sociedade? Aí às vezes a gente separa, a gente é o cristão ali na igreja, dia de domingo, quando a gente está ali na igreja, mas quando a gente está no trabalho é outra coisa, quando a gente vai falar de política é uma outra coisa, quando a gente vai falar de crise social é outra coisa. Não, cara, você é o mesmo em todas as esferas da sociedade que você vive aí. Herbert está falando aí. Vamos ver. Entrou aqui a Evelino, entrou também o Ló, rapaz, Ió e Jorge. Isso aí. Rapaz, Seja bem-vindo, né? O Herbens vai falar: percebo muitos crentes talentosos que folgam de suas profissões na igreja. Existe uma carência de serviço. Pessoal, que eles folgam de suas profissões na igreja, ou seja, ele chega na igreja e não, minha profissão não vai ser usada aqui dentro. Eu já trabalho o tempo todo lá e tal, então termina não servindo nos dois sentidos, até com sua profissão e até com sua vida lá, né? O Anderson vai falar: creio que não dá para viver uma vida secular e uma vida cristã só na igreja. Creio que não tem tem que ser cristão em todo lugar, né? Porque nós somos pequenos perante Cristo, segundo ele. Conversinha de pai entrou aí. Olha aí, seja bem-vindo. Tá, então ele falou assim, que todas essas esferas é o negócios, outra esfera é governo, e aqui é muito interessante, esse material aqui, ele tem algumas décadas, né, e parece que é um assunto ainda de agora, né, porque até hoje a igreja ainda vive um pouco essa crise de como dialogar, né, a questão do cristão e a política, e aí não consegue entender muito a diferença sobre isso. Inclusive até indico um podcast que saiu essa semana passada aqui no irmãos.com, que eles falam justamente sobre essa questão de política, de laicidade, muito interessante. Inclusive, se Deus quiser, já falei com o Paulinho, a gente vai estar, não esse Paulinho do irmãos.com, e a gente vai estar gravando agora durante o Vocari. Então, se você conhece um pouco da realidade de podcast cristão, deve conhecer irmãos.com. Se Deus quiser, a gente vai ter vídeo em breve com o pessoal. Mas eles falando sobre política, recomendo. Olha só, Dini Alex falando, sim, não dá para servir dois senhores. Cíntia Coelho entrou, seja bem-vinda. O Herbens falando 7 áreas de influência da sociedade. 7 áreas de influência da sociedade, é isso? É isso aí, 7 áreas de influência da sociedade do livro. Perfeito. E aí vai ter ainda aqui uma terceira área, que é a família. Tá? E aí é muito legal a gente entender família como espaço de viver o reino. Né? Entender que há uma vocação para viver ali família. A área da saúde, que geralmente a gente pensa muito, vou ser médico, vou ser área da saúde para poder abençoar mais pessoas, e a gente esquece que eu preciso, inclusive, até mesmo se eu não for para um outro país, mas viver no Brasil, uma vez que eu trato de maneira mais humana aquele meu paciente,
eu estou fazendo diferença ali, eu estou plantando algumas sementes do reino, então isso é importante. Uma outra área é educação, que ele fala, né? Ele vai falar da área da religião, né? Que é, inclusive, às vezes é a área que a gente, a única área que a gente liga a reino, né? A religião, mas na verdade o reino precisa estar presente em tudo isso. Verdade. E a sétima esfera, a esfera do entretenimento. Entretenimento, Que aí entra a gente chega, né? arte, que entra esporte, que entra tudo isso, que é básico, né, em qualquer sociedade, está presente em qualquer sociedade e que muitas vezes, e essa aqui é uma área que a gente negligencia muito e que muitas vezes até reclama, né? A gente só vê como o cristão é tratado na TV, vê como o cristão é tratado nos filmes, na série, é estereotipado, é não sei o quê, mas acaba sendo ou a referência que eles têm, ou justamente o fato de a gente não ter cristãos ali naquele meio como excelentes diretores, como excelentes produtores, como excelentes atores. E até a rede social hoje em dia. Sim. A rede social, ela é entretenimento, querendo ou não. Ela é usada hoje já, lógico, para o âmbito profissional. O negócio de marketing digital hoje está demais aí, todo mundo falando sobre isso. Então, assim, mas tem uma coisa que me chama a atenção, a influência que a rede social faz nas pessoas. Eu estava vendo uma página no Instagram em que levantou uma polêmica assim, falando, com relação à homossexualidade, e foi falar assim para as pessoas não julgarem, colocou lá, sendo que jogou, entendeu, para as pessoas discutirem sobre o preconceito lá, fez uma postagem, jogou lá, e todo mundo, pô, começa a dar a sua opinião. A pessoa que é o postador, né, que posta, não volta, não interfere na discussão, ou seja, vou deixar aqui, vou ganhar audiência e eu volto e não esclareço nada, entendeu? Não deixo uma posição lá realmente com um estudo, com um fundamento teológico, com algo. Então, assim, a rede social influencia muito, é entretenimento também hoje em dia. As pessoas estão ali muitas vezes para relaxar e aí chega um cara com um tema sério, coloca lá e as pessoas são influenciadas. Então, eu falei de homossexualidade, mas qualquer outro tema, cara, entendeu? Foi o exemplo que eu vi. Então a gente precisa realmente atentar que o entretenimento, qualquer tipo de entretenimento, perdão, a arte, tudo isso que a gente vive, ela realmente hoje tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Sim. E se nós, como cristãos, não soubermos falar sobre isso, dialogar com relação à nossa vocação e entretenimento, a gente começa a se perder nas nossas escolhas, naquilo que a gente tem que fazer de correto, né, perante a Deus e a Cristo. E na verdade, se a gente for até mais... Entrou aqui a Min Carvalho, entrou também Helenilza Calheiros, Sejam entrou Le Bueno, entrou Conversinha de Mãe. Tem um comentário O Herbert fala, nesse ponto também tem a defesa da cultura e da arte. Sim. Perfeito. E aí tem alguns materiais, né? Outras já conversou sobre isso. Pode dar uma olhada naquilo que a gente tem escrito e vídeos que a gente tem aqui na Liga. A gente já falou da influência, da importância meio de Paul Tillich, Teologia da Cultura. Paul Tillich, né? Citamos aquele livro Engolidos pela Cultura Pop, em que o autor ele fala sobre a importância da gente dialogar realmente com a cultura, entender o que é que a sociedade está produzindo e consumindo, né, para que a gente possa entender o que é que a sociedade está pensando e assim a gente possa chegar realmente ao coração das pessoas e esse diálogo, né, que é o que a gente tanto propõe como Liga Teológica. Tiago Medeiros entrou, Gabriele Alves entrou, o Tillich, né, o interessante do Paul Tillich é que ele vai falar na Teologia da Cultura que a gente pode achar, né, o elemento do sagrado em meio à produção não de origem cristã, né? Uhum. Então é muito interessante a gente entender nessa valorização realmente da arte como uma expressão do ser humano e como o ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, querendo ou não, nós precisamos olhar com carinho realmente para a questão da arte, né? Exatamente. O Herbert vai falar, um amigo da PIB indicou vocês. Curti, hein? Valeu, legal. Da PIB de onde? É verdade, PIB acaba ficando bem abrangente, PIB, né? PIB de que cidade aí? Fala aí pra gente. Inclusive esse... o Herbert foi o que falou que era de Fortaleza, foi isso, Herbert? Se for da PIB... deve ser Léo. PIB, Léo... Aliás, muita gente lá que segue a gente. Ó, pastor Léo Cristóvão é nosso querido amigo pessoal, participa com a gente aqui da Liga, viu? Isso. Mas aí pra reforçar esse material que a gente tá falando aí do Engolidos pela Cultura Pop, certo. Ele é escrito pelo Steve Turner. E aí ele fala justamente sobre isso, é muito interessante, né? E aí até se a gente for para até o início da sociedade, sabe aquele encontro que é bem tribal, ao redor da fogueira, contando história, isso é entretenimento, isso é cultura pop, é a questão
do storytelling, é a questão do contar história, do entreter, do construir cultura, do ser moldado por ela, de moldar. E tudo isso a gente hoje acaba realizando de maneira diferente, né? A gente hoje tem internet, tecnologia, filme, Netflix e tal, mas tudo isso acaba fazendo parte dessas raízes do que é ser humano e a gente não pode negligenciar isso. E aí, mais uma vez, resgatar, né, a necessidade de fazermos partes e trazermos o reino para cada uma dessas áreas da sociedade. Foi aí que surgiu a ideia de ter a Liga Teológica, né? A Liga Teológica, ela tem o nosso vídeo, ó, vai no nosso YouTube. Herbens, você que está conhecendo agora a gente, o Herbens está falando aqui, ó, tô junto agora com vocês, então... YouTube, Liga Teológica _. Ó, vai lá, se inscreve, bota a Liga Teológica canal, lá no isso, YouTube, se inscreve lá, você vai nós. encontrar os nossos, nós já temos acho que 90 vídeos, né? Tem um bocado de vídeo, né? quase 90 vídeos. Temos quase 100 mesmo. Bota lá, vê. Nós temos um vídeo recente, 2 meses atrás, do nosso aniversário de 2 anos, que ele fala justamente sobre isso, sobre a missão da Liga Teológica. Nossos textos aqui no Instagram. E se você for lá no nosso blog, que é ligateologica.wordpress.com, você vai ter todos os artigos que a gente já escreveu durante esses, 2 anos e meio. Muita coisa, viu? Muito artigo. Muito conteúdo sobre tudo. A gente deve ter mais de 100 artigos. Imaginar, sim. Devemos ter muito mais de 100 artigos, viu? Sobre todos os temas que você possa imaginar. Mas só completando isso antes de ler a mensagem aqui do Anderson, a Liga Teológica surgiu por isso, porque nós vimos uma necessidade de que essa juventude de hoje, e depois não só a juventude, porque a Liga Teológica atingiu diversas faixas etárias, da gente atingir as pessoas em cima do entretenimento, para que as pessoas pudessem ter um pensamento crítico, voltado principalmente com foco na Bíblia. Um pensamento crítico bíblico acima de qualquer coisa. E numa linguagem que faça sentido, que tenha a ver com o dia a dia. E numa linguagem que faça sentido. Domingo de manhã eu fui pregar, eu falei numa oficina para jovens lá na Pio do Tabuleiro, uma igreja aqui de Maceió. E aí quando terminou, um jovem, acho que ele tem uns 14, 15 anos, ele veio conversar comigo e a gente começou a falar sobre o filme do Capitão América Guerra Civil. Muito legal. E aí ele veio perguntar para mim o que eu achava que era mais coerente com a Bíblia. A postura do Capitão América e do Team Cap, ou do Homem de Ferro e do Team Iron Man, né? Muito bom, cara, porque ele é política pura. E a gente começou a discutir sobre isso, e aí nós fomos em Paulo, sobre autoridade, e aí a gente foi lá em Atos, que mais importa obedecer a Deus que a homens, e a gente foi fazendo a discussão e a Bíblia vinha amável, vinha a Bíblia, vinha amável, e a gente foi conversando, um menino de 14, 15 anos, e aquela conversa fluiu, muito interessante a maneira como ele estava refletindo, entendeu? E ele falando, ele não conhecia a Liga, e ele falou, eu tenho muitos amigos que curtiriam conversar sobre isso que a gente conversou agora, e alguns que nem são cristãos, né? Então é justamente isso, o reino se fazer presente em áreas, né, que muitas vezes a gente deixa pra lá, né? E é pra isso que a gente criou a Liga. Vamos lá. Por isso que é possível. Tá aqui o Anderson falando. Indica aí, viu, Hermes, aí para os seus amigos que gostam dessa área de entretenimento, indica a Liga Teológica aí. O Anderson fala o seguinte: creio que a cultura e o evangelho cresceram juntos. Não há como fazer uma separação. O que muda é a essência de quem está à frente ou facilitando. Ele fala sobre tal ponto, seja cultura, política, religião, entre outros pontos. Ele fala que tudo isso não se separa, então essa reflexão tem que ser feita. Acredita se o Plugad entrou, Cleisiano entrou também. O Hermes vai falar o seguinte: imagino quando na escola dos contos ingleses o quanto os escritores não sofrem com preconceito em colocar elementos cristãos em contos mágicos. Sim, inclusive a gente já conversou aqui sobre Tolkien, sobre Lewis. Exato. E a gente tem acho que uma live que a gente fez sobre o Senhor dos Anéis. Sim, Encontrando Deus e o Senhor dos Anéis. Está no nosso YouTube. E a gente quer fazer uma sobre C.S. Lewis também. Mas é verdade, né? O preconceito da época e ainda hoje, né? Inclusive, cara, tem um autor brasileiro, da nossa camisa, da frase dele. Vamos lá, eu vou lembrar, ele escreveu uma ficção recentemente, muito interessante, é uma ficção cristã. Eu não lembro, vou lembrar o nome. Aliás, na verdade, ele fez mais ou menos como Narnia, entendeu? Como C.S. Lewis. Ele escreveu uma ficção e conseguiu colocar elementos ali do reino, né? Mas sem ser de forma taxativa, o que acaba ajudando muito nesse consumo, inclusive, de que não é cristão. Vamos ver aqui o nome e vai lendo aí. O Aleph fala o seguinte:
Eu estava conversando com um amigo sobre um versículo que diz que Paulo se fazia de louco para pregar para os loucos. Muitas pessoas não entendem que os tempos estão mudando. Essa questão, né? A gente inclusive usa esse texto em alguns trabalhos que a gente faz sobre a Liga. Alguns trabalhos sobre a Liga a gente usa esse texto, até porque realmente a gente precisa ter um canal de conexão com as pessoas às vezes, né? Isso, que ele necessita falar, né? Com judeus eu me fiz judeus, com gregos como gregos. Então, essa parcela da sociedade, inclusive, a que consome cultura pop e tal, precisa ter alguém falando na língua deles, né? Aí o Aleph fala justamente o que a gente acabou de falar. Temos que usar isso para evangelizar. Exatamente. A Samela Peartre entrou também. Seja bem-vindo. O Hermes Evangelista fala novamente. Tem gente que se assusta quando digo que prefiro São João que Natal. Quem vai falar isso aí? O Hermes. Esse aí tem a cara de Vitor. Você precisa conhecer outro integrante da Liga, que é o Vitor, que acho que ele diria algo, não sei se isso, mas pelo menos parecido. Maurício, a Camila tá falando. Maurício alguma coisa aí. Isso. Cara. Camila falou Maurício. Ai, tá. Depois eu tô tentando encontrar aqui o nome do livro. Tá. Mas uma outra coisa que eu ia falar... Amor, se você conseguir encontrar aí o nome do livro e a continuação, eu esqueci o nome o sobrenome dele. Manda aí que a gente ajuda aqui o pessoal fazendo propaganda. Merchan gratuito. Mas uma coisa interessante que a gente puxa para os filmes e para a cultura pop e tal, é essa questão da descoberta. Ele já falou outra vez sobre Jornada do Herói e tal. Sim. Mas essa descoberta que a gente vê em muitos filmes, inclusive filmes de super-heróis, ou filmes, né, como Star Wars, essa descoberta da missão, essa descoberta da vocação. Sim, né? E a diferença que você faz na sociedade quando você não apenas entende, mas quando você abraça e vive. O monomito, né? A Jornada do Herói do Joseph Campbell, ela fala justamente sobre isso, sobre alguém que está ali no seu local desconhecido, escondido, e aí ele sai para o mundo para descobrir o mundo. E em meio ao mundo ele passa por processos de aprendizado, e nesse processo de aprendizado ele descobre um chamado, uma vocação, algo para se tornar um herói. Isso é Luke Skywalker, cara. Exatamente. E aí eu tava pensando, eu escrevi um texto sobre a questão do Batman, né? E aí, porque assim, na verdade aqui vou fazer uma grande coxa de retalhos, né? Perdão, o cansaço e a hora me faz falhar a memória. Mas no livro Uma Vida com Propósitos, o autor, que fugiu completamente do nome, que é mega famoso, né? Mas esqueci. Ele fala uma coisa interessante, a questão de como Deus nos forma e nos modela para servi-lo. E ele fala, inclusive, como Deus usa, inclusive, as nossas experiências, até as experiências ruins, né? E isso acaba servindo lá na frente até pra gente viver a nossa vocação. E aí eu lembrei de um texto que eu escrevi sobre o Batman, né? E aquele medo que ele tinha, que era justamente o medo do morcego, mas quanto... Aí, ó. Obrigado, Camila. Maurício Zagari. Agora a gente vai descobrir o nome do livro dele. Mas... Batman, ele tinha um medo do morcego e aí... Ao lidar com esse medo, acaba vindo também toda a construção, não só da identidade, mas da vocação, entendeu? Então, é muito interessante isso, né? A gente vê essas coisas nos quadrinhos, no desenho, no filme, e a gente pode aprender com isso. Camila tá falando aqui sobre o Maurício Zagari. Um dos livros dele é o Perdão Total. Vida com Propósitos. O Perdão Total no Casamento. Mas tem outro livro dele que é uma ficção. Entrou o Pedro Brito, El Lewis também entrou. Esse aí, vai. Teclado laranja, você chegou agora, só teclado. A gente tá já terminando. Devia estar ocupada, né? O pessoal ocupado. Nem o computador for, que eu vou encontrar isso aqui. Agora é uma missão compartilhar sobre isso. E por que eu quero falar sobre isso? Esse cara, e aí vê só, viu? Maurício Zagari. Inclusive no Irmãos.com tem uns áudios, uns podcasts com ele. E o Maurício Zagari, ele já foi comentarista, inclusive da Telecine e tal. Então ele trabalha e trabalhou por muito tempo nessa área como comentarista de filmes e séries. Tá? Então assim, ele além de cristão, ele manja muito dessa área. E ele escreveu um livro, né? E esse livro era justamente tentando construir essa ponte também com aquilo que é a cultura pop e como a gente já falou aqui de C.S. Lewis
e outro... O Enigma da Bíblia de Gutenberg. É uma ficção, né, muito interessante. Foi lançada, se eu não me engano, no final do ano passado. Tá? Então nós temos aí um autor cristão extremamente mergulhado na cultura pop, escrevendo livros de ficção, tá? E é isso que a gente precisa fazer. Se fazer presente para que os sinais do reino cheguem em todas as áreas da sociedade, inclusive entretenimento. A gente acredita nisso, a gente incentiva isso. Quadrinistas cristãos, a galera que gosta de desenhar mangá, de escrever quadrinhos. Cara, a gente precisa usar isso daí para abençoar pessoas. Perfeito. A Adina J entrou. Adna J entrou. A Laura entrou, deu boa noite, está atrasada. A Teclado disse perdeu a hora. É que eu fiquei vendo outros vídeos, perdi a hora. Assiste depois a nossa live toda aí. Assiste depois aí. Maioria dos heróis tem sua... Herbens falando, maioria dos heróis tem sua essência, medos, orfandade. Essas raízes são um trampolim para um upgrade de sucesso na missão. É uma pergunta, né? É uma pergunta, isso cara. Aí é essas raízes são um trampolim para um upgrade de sucesso na missão. Não vi a interrogação no final. Isso aí é interessante, por quê? Porque a gente, até se for um texto bíblico, a gente vai ver que em alguns momentos de crise foi que a vocação foi despertada. Né? A gente falou, eu citei o exemplo de Batman, mas a gente vai ver, entre outros, tipo Luke Skywalker mesmo, né? Que reluta muito para assumir ali a missão que ele tem, entre outros, né? A Star Wars, eu acho que cada episódio, inclusive os atuais, a gente vai ver essa luta aí, né? Tipo, de aceitar a missão entre outros personagens. Tem um personagem bem mais contemporâneo pra galera mais nova aí, que é muito amado, que é o Harry Potter, que eu acho interessantíssimo o Harry Potter, porque ele vive em meio a uma crise de orfandade mesmo, né? Nossa, ninguém merece aqueles tios, né? Pois é, ninguém merece aqueles tios, ele tem um trauma grande que persegue a família dele, lá onde ele estuda, entendeu? Essa lenda que persegue ele. Então, o Potter, apesar dele ter esse heroísmo, ele desperta tudo isso através dessas crises dele, né? Isso realmente acontece o tempo todo. E a gente citou aqui José, é ali na prisão, né, que acaba essa vocação também sendo despertada. Entre outros momentos. Tem muitos e outros personagens, também. Né? Ó, a gente tem aqui Tayarina J, gosta da ideia, a gente tá falando sobre vocação. Isso. Se perdeu, volta pra assistir, que tá muito legal. Assistir, muito legal, né? O Roger, nosso brother Roger aí vai falar o seguinte: Cristo estava inserido totalmente no dia a dia da sociedade em que vivia. E mudou ela, usando a linguagem que as pessoas entendiam, sempre no contexto que eles estavam vivendo. Perfeito, Cristo é um cara que manjou disso, cara, de levar as pessoas através. Excelente. Quando ele vai lá, não é à toa que ele vai lá na mulher samaritana e fala sobre água da vida, porque ele fala de água da vida, porque ele fala na beira do poço, sobre o que era muito importante ali para ela. E sobre com aquela mulher. E com aquela mulher. Tá, então... É realmente perfeito, cara, como Cristo ele faz isso. A própria forma dele falar através de parábolas. Ele fala através de parábolas para que ele possa atingir cada um diante daquilo que você entende. Se ele fala lá a parábola do semeador, é porque era uma atividade agrícola muito grande naquela época. Então, assim, entender qual a linguagem, o contexto e o interesse e as paixões do seu público, né? Perfeito. A gente tem que chegar dessa forma. Perfeito, Roger, é isso mesmo. Muito bom. A Najota dando... já disse, né, que ela disse que gosta da ideia. Duarte Celiano entrou aí também. Vou pesquisar mais sobre. Pesquise. Show. E volta aí a nossa live. Vem lá no início. A live, deixa comentários. Pode ver até amanhã aqui no Instagram. Vai ficar no YouTube depois. A gente manda então, se você está assistindo agora no YouTube, já dá uma curtida aqui, já se inscreve no nosso canal. Deixa aqui os Tá aí a Ariane, né, entrando também. A Teclado falando que o celular estava carregando também. Não vi notificação. Teclado, você tem muito crédito aqui com a gente. Você tem crédito. Você tem crédito. Você é uma autarquia. Você tem crédito. Nossa, Natanaeli, né? Nossa, Natanaeli entrou. É isso aí. Mas a gente pode caminhar para o fim, né, cara? Precisamos caminhar para o fim. E aí, só para fechar, é possível esse diálogo? Com certeza. Sempre. E é por isso que nós estamos aqui. E aí, para quem não estava no começo, os nossos objetivos para falar sobre vocação hoje é porque amanhã eu estou pegando um voo para o Paraná. Não vou me mudar, não vou abandonar a Liga, é apenas por alguns dias. Ele vai estar participando do Vocari, que é um movimento missionário brasileiro que trabalha sobre vocação dessa maneira ampla, como a gente conversou aqui.
E a gente vai estar apresentando a liga lá no palco, né? Nós nos inscrevemos, somos um dos finalistas dentro lá dessa participação que eles vão ter sobre projetos com essa pegada diferente, para jovem e tal. E eu vou estar lá representando a liga, vou estar trabalhando também lá no congresso. E o nosso objetivo é que mais jovens, mais pessoas possam enxergar isso, abraçar essa ideia e a gente possa ocupar todas as áreas da sociedade com os valores do reino, sendo cristãos de verdade, onde quer que a gente esteja. Olha aí, a Adina J vai falar: a juventude está muito ligada nesse estilo literário. Talvez seja realmente uma boa sugestão para atrair os jovens. Claro, sem perder a suficiência das escrituras, com certeza. Isso. Inclusive, Adina, se você não conhece como a gente trabalha, como a gente tem desenvolvido, dá uma olhadinha aí nos materiais que a gente tem Inclusive, produzido. né, momento de desabafo, né? A gente, querendo ou não, a gente sofre muito por a gente tentar ser bastante coerente, né? Sim. A gente sofre às vezes tanto assim a falta de interesse de algumas pessoas, porque tem muita gente que quer ver na verdade mais espetáculo, e a gente tenta de alguma forma ser coerente, ser bíblico. Eu acho que esse é um desafio. A gente tenta, né? Tenta. Isso. Deixa eu ver rapidinho o Dina Alex falando: muito bom, adorei a live. Ó, Teclado Laranja. Teclado Laranja é de São Paulo ou Paraná? Teclado é de São Paulo, né? É de São Paulo, Responde interior aí, de São São Paulo, Paulo, interior de Paraná. São Paulo, tenho impressão. Ela deu um coraçãozinho Paraná, a liga é assim, né? A gente se divide, fala e vai lá, representa, a gente fica aqui fazendo todo esse trabalho de editorial e já tem novidades sobre essas coisas. Júnior entrou aqui também, Júnior o quê, rapaz? Júnior Topo Oficial, não Top. sei. Júnior Top, oficial. Tá, Júnior Top Oficial, eu tô meio ruim pra ler aqui. Teclado é mais ou menos perto, mas não vai dar pra ir. Então... vamos lá. Olha o Dini Alex falando aqui. Finalistas, parabéns. Rapaz, conseguimos chegar lá. Tá aí a Camila também, parabéns o Roger falando, Dayomena. Natan votou. Votou, Natan, isso aí. Depois assiste lá. Teclado é de São Paulo mesmo. É, de São Paulo, teclado, eu sabia, lá do interior. Ela já tinha Tupã, falado pra gente. Cristina Janu entrou. Tupã, rapaz, terra do Tupanzinho, talismã lá do Corinthians. Olha, 3 horas de Maringá. Olha aí, vou estar pertinho de você, Laranja. Se Eita, quiser, laranja, rapaz. a gente já grava um vídeo. Vai lá. Então, mas é isso. E aí você vai poder acompanhar Caritas entrou também. já no vai estar final. rolando lá no Vocari. Quem entrou agora no final, volta aí e assiste. E assiste, tá? Vai estar durante 24 horas essa live aqui no Instagram e depois no nosso YouTube. E você vai poder acompanhar o Vocário, que vai estar rolando por lá, o que a gente vai estar fazendo. Sim, nesses próximos dias a lá, gente vai aqui pelo ter Insta, nos stories. Nos stories, fica acompanhando que o Farley vai Muita estar... coisa boa. Inclusive tem ele chama de Connection, que é Connect? Ou Connection, não lembro. Mas é meio que uma mesa redonda e tal. Inclusive é sobre 13 Reasons Why. Né? Então com certeza estaremos lá presentes. Cara, que massa, velho, que massa, hein? Olha, não perde essas coisas de entretenimento lá, não. Olha, Farley vai estar lá, cobertura, stories, postagens no feed também. Um friozinho no Paraná. Muita coisa. E na volta dele vai ter conteúdo pra gente colocar no YouTube, pra gente colocar aqui. É o nosso Fica ligado na liga. Fica ligado na liga. Ontem nós tivemos uma reunião, foi hoje? Ontem e hoje, né? Ontem online e hoje, sobre projetos futuros aí. Isso. Muita coisa legal. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E fica ligado. Semana que vem nós teremos live de novo, aguarda aí. Enquanto isso, galera, dá um pulo na nossa loja, www.ligateologica.com. Essa linda camisa que você vê no corpício de Paulinho aí está à venda lá na nossa loja. E algum dos itens que você vê aqui também atrás está lá na nossa loja. Então dá uma passada pra lá, entregamos em todo o Brasil. A gente entrega, né? Eu não sei se os caminhoneiros e os correios irão entregar, mas a gente entrega em Olha todo só, o Brasil todo. a Teclado falando, conhece Tupã? Tô chocado, conheço, rapaz. Tupã, terra do Tupanzinho, talismã corintiano da década de 90, assim. Sou apaixonado por futebol também, viu? Além de entretenimento, por isso que eu conheço essas coisas. Aí o Deco entrou, nosso querido amigo Deco. Boa noite, Deco. Se não assistiu, volta pra assistir. Você vai gostar demais dessa live, viu, Deco? Olha, Tá a Nina muito Alex legal. tá perguntando se a próxima live é na próxima Toda quarta, Todas 21 as e 30. quartas-feiras. Inclusive um aviso pra você. Hoje é quarta, lógico. Amanhã é quinta. E amanhã estreia o filme Eu Só Posso Imaginar. Cara, a gente tava esquecendo disso, ó. Eu Só Posso Imaginar. Esse filme tá estreando, um filme com temática cristã.
estarei assistindo. Enquanto o Farley tá lá baseado em... naquela música, justamente isso, né? I Can Only Imagine, que Exatamente. é muito famosa. A história é sobre o compositor da música, a relação abusiva que ele teve com o pai dele. Então, assim, vale a pena assistir. Paulinho vai estar assistindo. Eu vou estar assistindo. No Paraná, ele vai estar assistindo, produzindo algum texto sobre isso. Vou escrever sobre isso, talvez vai lá fazendo... no cinema, confere, valoriza a produção cristã também, vale a pena. Eu só posso imaginar, mas você também pode não apenas imaginar, você também pode ir lá e assistir. Pois é, o Nathan tá falando que tá animado com o filme. A Joyce falando, Deus continue abençoando vocês. Já ouvi muito bem sobre o Vocari. Valeu, Joyce, é isso aí. Breno Ribeiro entrou, Nilce Regia entrou também, entrou recente, a Jean Pinho entrou, Dulce Ana Lima também entrou. É isso aí, galera. A gente tá saindo já, tá indo embora. Estamos saindo desta live. Mas nós continuamos com você no nosso www.ligateologica.wordpress.com, que é o nosso site que tem artigos, vídeos, um monte de coisa lá. A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube. Se você estiver assistindo agora no YouTube, se inscreve aqui embaixo nesse canal, dá uma curtida e deixa aqui embaixo o seu comentário acerca do que você achou desse vídeo. E fique ligado, porque daqui até segunda, Vocari, eu só posso imaginar artigos, muito mais coisas na Liga Teológica. Eu só posso imaginar e assistir, tá, gente? E também aquelas velhas postagens de comédia que a gente faz de humor no nosso feed. Sempre. O que mais que a gente tem aí? A gente tem a Camila falando que a Ana Paula Valadão faz a versão brasileira da Camila, música. Inclusive, ela tá ganhando pra fazer propaganda na Paula Valadão em todos os nossos comentários sobre o filme. É verdade, ela deve gostar muito, hein? Dulce Ana Lima dando um tchauzinho, esse aí. O Breno falando, vai ficar no ar. Vai ficar no ar, 24 horas, de hoje até amanhã à noite tá no ar, viu, Breno? Assiste. Olha, quem chegou agora, essa live foi muito boa, sobre vocação, cara, que papo legal. Então assista aí, Vocação e Entretenimento, muito bom. O Nathan disse que vai tentar assistir o filme em Bauru, porque em Jaú não vai passar. Sai de Jaú. Olha aí, teclado, como eu conheço. Jaú tem o velho 15 de Jaú também, o time 15 de Jaú. É verdade, eu conheço tudo de futebol aí. O Breno só viu agora, só viu agora, é isso aí. Adoro esse humor, me devido. A Dina Alex falando. Bom, é bom esse humorzinho que a gente sempre coloca lá. Tá aí a Camila rindo, né? Aí tá ganhando algum cascalho aí da Ana Paula. Isso aí. Galera, abraço. Beijo, me liga. Tchau, valeu. Muito obrigado a todos pela presença. Beleza? Tá aí teclado falando eita antes de sair. O que foi, teclado? Não sei, eita pra você também. Eita por quê? Sim, porque eu falei lá do 15 de Jaú. Galera, tchau. Abraço. Valeu. Abraço a todos. Falou.